queridíssimo, nosso nutrólogo clínico geral, Dr. Roberto Navarro, bem-vindo. Obrigado, Bom Carol. dia. Bom Estávamos dia. com saudades de vocês ao vivo. Opa, a gente também. Não é? Teve carnaval, alguns feriados que, enfim, vocês entraram gravados, É mas verdade, entraram. sim. E a gente estava com saudades do ao vivo. Mas ao vivo aqui é sempre muito bom, Carol. É muito bom. Muito Perguntinhas abrindo para vocês. @VocêBonitaTV. Doutor Roberto, o negócio é o seguinte, eu queria até fazer uma pequena introdução, mas é bem breve mesmo, dizendo o seguinte, por que a gente escolheu esse tema? A gente vai falar de colesterol, a gente vai falar de atividade física e a gente vai falar de novos estudos envolvendo todo esse mundo, porque não é mito. A gente sabe que é verdade. A gente tem aqui, né, e para muitos momentos, claro que graças a Deus, uma medicina da doença. Imagina, a doença já aconteceu, ainda bem que a gente tem todos os remédios, Pra poder toda amenizar, a tecnologia, para a gente poder tratar. Mas fato é que hoje a gente fala da medicina da prevenção e né? da longevidade, que é muito mais inteligente, a gente vai gastar bem menos, se é que vocês me entendem. Por isso hoje Sem o Dr. dúvida. Roberto está trazendo novos dados, estudos e muita coisa a respeito do colesterol, que ainda tem um monte de gente acreditando em algumas coisinhas, É verdade. que de repente você não precisa mais se preocupar com isso, a gente vai saber tudo hoje, né? Bora lá, Carol. Boa tarde a todos aí em casa. Sem dúvida, acho que bom dia, né? É bom dia, Temos bom dia. um mês Eu também estou demorando para me acostumar. Bom dia. O colesterol sempre foi muito polêmico, Carol. Realmente sempre muito polêmico, porque se descobriu que nas placas de gordura que entopem as artérias, né, que entopem a artéria coronária, que leva o infarto, as artérias que se entopem do cérebro, nessas placas, quando a medicina começou a estudar, né, de que ela era composta, achava-se ali se tem a molécula do colesterol. Então, passou-se muito tempo colocando sempre como primeiro vilão do ataque cardíaco o colesterol. Tá. É óbvio que ele ainda influencia, Carol, não quer dizer que a gente deva ignorá-lo, tá? O que vem mudando é os conhecimentos de uma década para cá, de 15 anos para cá, de qual é o real envolvimento do colesterol, né, nas doenças cardiovasculares, que níveis no sangue ele deve ter para que a gente tenha um controle melhor. O que significa colesterol ruim e colesterol bom? Por que chamados de bom? Por que chamados de ruim? O ovo que eu trouxe ainda continua sendo vilão? Às vezes não. E atividade física, aonde entra isso no controle do colesterol? Então vamos iniciar falando já primeiro que o colesterol, Carol, ele é importante dentro de algum objetivo. O nosso corpo produz o colesterol no nosso fígado e uma parte a gente come pronto vindo dos alimentos. Certo. Os níveis sanguíneos do nosso colesterol se achava que metade era vinda dos alimentos. Agora se sabe que não, que na verdade a contribuição da alimentação para os níveis de colesterol de 25% a 30% no máximo. Já é uma coisa nova, que a gente pensava que, né, era culpa só da alimentação. Não, existem fatores primários, outros fatores onde o colesterol entra como um fator secundário para poder te levar a ter um dia um problema cardíaco. Então vamos lá. O colesterol ele vai entrar na formação de hormônios, ele renova as membranas das nossas células, ele é precursor da vitamina D. Né? Então é óbvio que existem funções para o colesterol no corpo. Por isso que a gente produz, para alguma finalidade específica e não propriamente só para nos matar. Sim, né? Então cumpre dúvida. funções? Cumpre. Por isso que os níveis muito baixos de colesterol total no sangue também é fator de risco para algumas doenças, para declínios hormonais. Então existe também um limite mínimo, né, que é soma deles. Da soma deles, de todos os tipos de colesterol, né, as frações. O total abaixo de 140 também não é muito inteligente, não. Olha que interessante. E acima de 200, 230, nós vamos falar das frações, ele passa a ser mais preocupante. Então, vamos lá. A gente vai destacar agora a diferença entre eles? Vamos lá. Por que a gente tem, eu acho que... esse gráfico eu já vou mostrar já daqui a pouquinho. Primeiro eu quero fazer aqui uma coisa lúdica, Carol, vamos lá. Eu trouxe esse tubinho aqui, ó. Tá? Vamos ver para quem que eu mostro aqui, para cá. Ó. Esse tubinho, eu estou imitando um vaso sanguíneo, tá? Imagine isso aqui uma artéria do seu coração, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou colocar aqui para mostrar o que o colesterol faz. O colesterol dito ruim, eu vou pegar essas pecinhas vermelhas aqui, Carol. Que é o LDL. É o LDL. O colesterol ruim é chamado de LDL. Ele cumpre funções, mas seu excesso não é legal. O que acontece quando no vaso sanguíneo, primeiro tem que haver alguma lesão interna do vaso sanguíneo. Então, onde eu estou colocando o dedo aqui, a parte interna do vaso sanguíneo, tá? A gente chama de endotélio.
É a parte por onde o sangue passa e tem contato. Existem alterações que levam à lesão do endotélio. Primeiro tem que haver, é como se fosse uma agressão do endotélio. Tá. Alguma coisa que vem e machuca essa parede. O que pode ser? Aí tem o tabaco, o cigarro, então a nicotina e todos esses fatores químicos. Existe o aumento da pressão arterial. Quando a pressão dentro do vaso sanguíneo é muito grande, o vaso rompe, ele cria fissuras, pequenas rachaduras por aumento da pressão. Que são as pessoas que têm pressão alta. Que pressão alta. Então, hipertensão, tabagismo, tá? O excesso da glicose no sangue, quando a glicose atinge um nível muito alto, ele oxida o endotélio, ele lesa o endotélio. Então, diabéticos descompensados, com níveis sempre altos de açúcar no sangue. É por isso que eles têm... Maior tendência a ter doença vascular também por esse fator. Quando existe essa lesão, se meu vaso sanguíneo está rígido, ele não tem nenhuma lesão, o colesterol ruim, ele vai passar por dentro desse vaso sanguíneo e não vai acontecer nada. O LDL vai passar pelo vaso, não vai achar nenhum motivo para parar naquela lesão. Quando existe a lesão primária, é que o colesterol vai começar a grudar na parede interna do vaso sanguíneo. Ele começa a parar aqui. Ele começa a entupir. Na verdade, o corpo humano está tentando cicatrizar. Está tentando, o LDL ele migra para aquela região para tentar ajudar no processo de cicatrização. Tá? Só que em cima dele, se o colesterol ruim, que é o LDL, se oxidar, então tem que haver a oxidação desse colesterol ruim, aí a coisa começa a ir para o lado errado. Porque essa placa de gordurinha começa a crescer, por oxidação do LDL até entupir e vir o infarto. Tá? Por isso que o LDL é chamado de ruim, porque o excesso dele no sangue favorece a formação da placa de gordura nas artérias. Porque ele gruda é ele que está lá, exatamente, exatamente, por aí. Tá? Menor ideia de... Falo para vocês que a gente fala, colesterol, já ouvi tudo sobre isso, é ruim. E detalhe, se o colesterol ruim não se oxida tanto, ele não tem capacidade de parar tanto nessa lesão. Então é óbvio que uma alimentação rica em antioxidantes é um protetor contra a oxidação do colesterol ruim. Porque embora ele grude, se ele não oxidar, não acontece nada. E por que não tem problema se ele grudar um pouquinho? Agora vamos falar do bom colesterol. Eu trouxe aqui esses bloquinhos verdes, né? O vermelho é o perigo, né? O HDL, que é o bom colesterol, sabe o que ele faz, Carol? Quando ele passa pelo vaso sanguíneo e ele vê o ruim parado lá, ele vem e tira. Ele gruda no ruim e vai tirando da artéria. Eu diria que o colesterol bom está aqui, ó, tirando todos. Ele é o lixeiro, tá? Ele é o lixeiro que passa e fala, o que você está fazendo aí, colesterol ruim? Vão embora, voltar para o fígado, porque você tem outras funções importantes do que ficar parando aí nessa lesão. Então, o bom colesterol é um protetor porque ele tira o ruim das artérias. Então, doutor Roberto... Qual a melhor combinação? O bom alto e o ruim controladinho. Controlado. Não precisa ser muito mais baixo, mas precisa ser controlado. Agora, se essa pessoa já não tiver esses outros fatores de risco, não fumar, não tiver uma pressão alta, não tiver diabetes, se tiver um controle de insulina, também hábitos saudáveis durante a semana. O risco é muito baixo. Muito baixo. A gente não precisa se preocupar tanto com o colesterol, porque o problema está aqui. Exatamente. Que a gente entendeu. E a medicina ainda classifica riscos. Será que meu colesterol alto vai trazer algum risco? Por esse raciocínio. Primeiro, você tem fator de risco associado. Você é diabético, você é tabagista. Né? O fluxo de sangue, quando passa pela artéria com mais velocidade, ajuda a tirar o colesterol ruim também. A atividade física, Carol. Ajuda também. E a atividade física, eu vou falar mais para frente, ainda inibe umas enzimas que a coisa fica melhor. Até posso falar já, a atividade física frequente, tá? Ela aumenta o bom colesterol, ela estimula, inibe, tem uma enzima no fígado chamado hepatolipase, que essa enzima ela é um boicotezinho. Ela pega o colesterol bom, o HDL, e transforma no LDL. Então, essa enzima, quando eu inibo, eu evito o colesterol ruim subir e o bom abaixar. Tá? E a atividade física inibe essa enzima no fígado, principalmente a atividade aeróbica. Tá? E não adianta fazer um dia e parar, tem número. 3 a 4 quilômetros diário, no mínimo 4 vezes por semana. Isso modifica o perfil do colesterol bom. Você aumenta o HDL e diminui o LDL com atividade aeróbica frequente, 4 vezes por semana, pelo menos 4 quilômetros. Esse foi o número que a medicina entendeu. E leva de 3 a 6 meses
para você colher os benefícios. Então não adianta uma vez por semana dar uma corridinha e achar que vai mudar seu perfil lipídico. Já trocamos aqui a nossa mesa, daqui a pouquinho nós vamos para os alimentos, porque a gente tem que relacionar também com o colesterol. Né? Onde é que está o vilão da história, onde é que está o mocinho? Pode e algumas novidades aqui que as pessoas não sabem que mexem com colesterol, vamos falar. Já contamos tudo. Mas antes, vamos colocar o quadro de novo na tela, deixar uma pergunta para o Dr. Roberto a respeito de valores de referência. Isso. Temos que nos preocupar com isso, de onde vem esse número? Na verdade, a medicina estuda por estatística, né? Você vai pegando todos os pacientes que tiveram algum evento, um infarto, um AVC, e começam a dosar os seus níveis sanguíneos e começa a chegar a uma conclusão que tem alguns pontos de corte que a medicina fala. Na maioria das vezes, até esse ponto aqui, não acontece nada. Entendi. Daqui para frente, a chance de ter aumenta. Então, é uma escala de riscos. Aqui nós estamos falando só do colesterol, gente. A gente não está falando dos triglicerídeos, tá? Que também é um vilãozinho quando em excesso. Mas hoje a pauta é colesterol. Então, aqui eu achei bacana essa tabelinha, porque ele faz exatamente isso, Carol. Ele pega aqui, na parte de cima da tabela, onde está o LDL, né? Tem aí os valores de referência, até 100, depois até 160, até 220. Okay. E tem aqui do lado esquerdo a referência do colesterol bom, do HDL, até 85, aí caindo, até 65, até 45, até 25. Certo. Então, se a gente cruzar os dados, a gente consegue saber se o seu risco é muito alto de ter algum problema ou se é muito baixo. Então, por exemplo, se a gente pegar esse primeiro aqui, ó, o LDL ruim, até 100, com o bom alto, o que é alto? É acima de 40 já é considerado alto. Acima de 40 no homem e acima de 50 na mulher. Isso é mundial, doutor Roberto? É mundial. Isso é uma escala mundial muito usada. Então, eu tenho bom colesterol alto e o ruim sob controle, meu risco é muito baixo de ter algum problema. Eu somo o ruim com o bom. Aí tem os números aqui embaixo para ter uma noção. O LDL em 160, a gente considera 160 já dentro do que seria alto. O alto é de 160 para mais. Até 100 é o desejável, de 100 a 130 o ruim é considerado, até 100 é o ideal, até 130 desejável, de 130 a 160 a gente chama de limítrofe, acima de 160 alto, acima de 220 muito alto. Isso para todas as idades? Para criança ainda é mais até criança até os 12 anos de idade, o ideal é não passar de 70 o ruim. O LDL não passar de 70. Aí na criança cai um pouquinho. E o que eu achei bacana nessa tabela é porque no fundo isso vai valer para todos. Homens, mulheres e crianças também vão entrar, ou adultos jovens, né, vão entrar dentro dessa escala. Que é jogar os níveis do bom e do ruim, que é o que interessa. Entendi. Não adianta trabalhar com colesterol total. O colesterol total é um parâmetro que hoje não se usa isoladamente, porque a gente tem que saber do que está sendo formado esse colesterol total. E aqui ele mostra, inclusive acho que a gente pode disponibilizar no nosso site a tabela para vocês. Sim. Porque relacionando um com o outro, mesmo a pessoa que tem um colesterol alto, 220, mas se ela tiver o bom alto, colesterol alto, o risco é ainda cai. Porque o bom colesterol é um protetor. Entendi. Né? Então, aqui tem, por exemplo, um colesterol alto. Vamos pegar 160, que já é alto. Com o bom baixo, ó, vamos pegar esse último aqui, ó. O HDL 25, baixo, abaixo de 40 é baixo. Com o alto em 160, com o LDL, que é o ruim, em 160, o risco já fica alto. A chance de ter um problema é maior. No consultório, Carol, nós médicos temos tabelas de referência para saber se medica, se não medica. Primeiro muda-se estilo de vida, quando o paciente não tem tantos fatores de risco, então a gente vai fazer atividade física, ele vai emagrecer, ele vai controlar seus níveis de glicose, ele vai aprender a comer. Isso chama mudança de estilo de vida. É o primeiro degrau de qualquer médico que trabalha com prevenção. Nem sempre já se dá o remédio logo de cara, sem a chance do indivíduo controlar seu colesterol com mudança do seu estilo de vida. E eu fico tão feliz ouvindo você falar nisso, e eu perguntei se era um padrão mundial, porque a gente sabe, nós não vamos entrar nesse assunto, nem o porquê, nem como, mas o Brasil é campeão no consumo de remédio para colesterol. É um dos países, Estados Unidos, depois, se não me engano, o Brasil. Então, se a gente está falando de uma referência mundial, por que o Brasil tem? Então, aí cada um tire sua conclusão, mas pensem a respeito dessas coisas, né? Muitas vezes o segredo está aqui e as pessoas estão se entupindo de remédio e não estão mudando a vida. Mudei meu estilo de vida, Carol, fiz tudo que tinha que fazer e o colesterol não caiu, aí é provavelmente uma produção excessiva do meu fígado. Como é que entra a genética nisso? A genética contribui com até 25%, mas 75% é estilo de vida.
Genética é 25%, gente, não é mais unanimidade só ser genético. É que tem algumas genéticas favoráveis, onde a produção do colesterol se dispara no nosso fígado, não é o que eu estou comendo. Nestes casos, onde tudo foi tentado e nada se modificou, e meu colesterol continua cada vez mais alto, aí entra a medicação. Perfeito. Eu vou deixar uma perguntinha do público, vamos? Vambora. Tem várias, vamos fazer uma atrás da outra, porque essa pauta é fantástica. Eu disse pra vocês que a gente ia aprender muito, a gente já sabe tudo desse assunto. Vamos saber mais. Joana, um beijo, obrigada. Fazendo só a atividade física, o colesterol ruim, então, pode abaixar? E aí eu já reforço a pergunta. E o bom? Será que ele aumenta? Quais são as outras mudanças? Na verdade, sim. Só já ajuda pra caramba. Eu diria que tem pessoas que não estão errando tanto na alimentação, não tem a genética do colesterol para ficar alto, mas pelo sedentarismo, quando você não pratica nenhuma atividade física, principalmente aeróbica, que é aquela que você vai caminhar, correr, andar de bicicleta por um tempo maior, na atividade física aeróbica, a gente inibe uma enzima chamada lipase lipoproteica, que é uma enzima que acaba pegando o colesterol ruim e facilitando tirar do vaso sanguíneo. Então, a atividade física aeróbica estimula a produção da lipase lipoproteica, um pouco da musculação também, e ajuda no controle do colesterol ruim. Perfeito. Então, a atividade física, ela vai ser um divisor de águas sempre. Se você só estava com colesterol um pouco mais alto por sedentarismo, talvez só a atividade física resolva. Se você não estivesse comendo errado. Mas o conjunto da obra que a medicina sugere é também a alimentação. Alimentação e atividade física, essa dupla e peso correto. Isso é a tríade do sucesso. Vamos para mais uma perguntinha do público. Temos outra montadinha? Temos tempo aí de tirar umas dúvidas, adoro. A diretora disse que tá bombando, uma pergunta atrás da outra. Na tela, Thalita, beijo! O paciente que fez a retirada da vesícula biliar tem mais chance de ter aumento do colesterol? Pergunta bacana. É diferente, mas sabe por quê, Carol? O colesterol que a gente produz lá no fígado, uma parte vira a bile, que é o suco digestivo. Tá? Então, você vê quantas funções o colesterol tem. Uma delas é fazer parte de um suco digestivo, que é a bile. Ela tem colesterol na sua composição. E quando a gente come, a vesícula biliar joga a bile lá no intestino e parte desse colesterol acaba indo embora pelas fezes, porque eu dispenso um pouco esse colesterol que estava dentro de mim, pela bile. Uma parte é reabsorvida, o corpo reabsorve. Que esse colesterol da bile vai voltar para formar uma nova bile, tá? Mas quando você retira a vesícula biliar, momentaneamente pode haver um aumentozinho aí do colesterol, porque a via de saída está ficando menor. Mas depois, com o tempo, isso se adapta e volta tudo à normalidade. Então, muito pontual. Então, importante até saber. Pontual, não é uma causa de aumento de colesterol definitivamente. Isso pode ocorrer pontualmente. Pontualmente, depois o organismo se adapta. Vamos lá, próxima perguntinha. Eu acho que essa tem a ver com a nossa próxima etapa aqui. Sara, um beijo, obrigada. Azeite e óleo de coco aumenta o colesterol? Doutor Roberto, adoro esse público que você é bonita. Isso é bom demais, as perguntas inteligentes. É isso. Vamos lá. Isso aí, Sarinha, isso aí. Quando que a alimentação, então, aí aproveitamos e respondemos a pergunta da Até Sara. Um paradigma interessante, Carol. Vai mexer nessa história. Um paradigma interessante, porque a gordura chamada saturada, onde o maior representante é a gordura animal, a gordura da carne vermelha, da banha de porco, dos embutidos, do leite integral, dos queijos amarelos, a gordura saturada é o maior representante de alimento rico em colesterol. Tá? Não quer dizer que a gente pode comer à vontade a gordura animal se a gente tiver a tal da lesão do endotélio, né? Porque a gordura animal aumenta o LDL, tá? E tem substâncias pró-inflamatórias que fazem a placa de gordura aumentar ainda mais, então tem que tomar cuidado. E como representante do reino vegetal, a gente aprendia na faculdade que tinha 2 representantes do reino vegetal que tem gordura saturada: o óleo de coco e o azeite de dendê. Né, ou óleo de dendê, como eles chamam. Só que, na verdade, a gordura saturada do coco e do óleo de dendê não se mostrou ser tão aterogênica, não tem uma capacidade tão grande de parar no endotélio. Então, alguns estudos já inocentaram, e alguns estudos mostraram que o óleo de coco, substituindo o total de carboidrato refinado que eu como, se eu diminuo o açúcar e a farinha branca, substituo por igual quantidade de óleo de coco, os estudos mostraram uma melhora do perfil lipídico no sangue. O colesterol ruim diminuiu e o bom subiu.
Então, realmente, tanto o azeite extra virgem quanto o óleo de coco, tomar cuidado com o óleo de coco para não exagerar. Óleos não se exagera, porque eles também, em excesso, carregam um pouco do valor calórico, embora eu acho que isso está sendo um pouquinho caindo por terra, não é só calorias que eu ingiro, é o que eu ingiro, né? É um nutriente, né, que é mais importante do que seu valor calórico. Doutor Roberto, mas são óleos saudáveis. O lance do óleo de coco, que muita gente tem comentado, e muita gente já que pratica atividade física tem usado, o óleo de coco no cafezinho, ao invés de comer um carboidrato antes do treino, o cafezinho com óleo de coco. Porque o óleo de coco tem uma parte dele chamada triglicerídeos de cadeia média. Aliás, o óleo de coco é composto de vários tipos de ácidos graxos. Uma parte dele chama triglicerídeos de cadeia média, que se absorve facinho no intestino e ele vira energia. Ele é fonte energética direta para a célula. No lugar do carboidrato. No lugar do carboidrato. Também é uma opção. Por isso que alguns estão optando por isso, né? Ainda falando, ela comentou do azeite, do óleo de coco, e você tocou num assunto de gorduras saturadas. Vamos lá. Embora tenham várias dietas que defendam algumas coisas, é sempre importante a gente lembrar, a gente já falou aqui da dieta paleo e de outras dietas, da proteína, etc. E é sempre importante lembrar que a sua posição é muito ponderada, você é muito equilibrado quando a gente está falando disso, porque, por exemplo, um conceito da dieta paleo, que eu sei que tem muita gente que assiste a gente que faz a paleo, não criticando nem favorecendo, tá, gente? Apenas um lembrete. A paleo libera a gordura saturada à vontade. E uma vez você até disse que, no seu ponto de vista, é uma dieta interessante, porém não... Sabe o que eu acho, Carol? Eu hoje estou também mais ponderado. Eu primeiro, como médico, indo à mídia, dando a cara a tapa, falando para milhares de pessoas ao mesmo tempo, eu tenho que ainda respeitar aquilo que são os estudos chamados de meta-análise longitudinais. O que é isso? A medicina, de vez em quando, tem que parar e entender o que está acontecendo com esse hábito alimentar X ou Y. E os estudos de meta-análise longitudinais são estudos que duram muitos anos de observação, ainda concluíram que o excesso, Carol, da gordura animal saturada ainda tem correlação com doenças cardiovasculares. Tá. Então, eu falo que cada proposta tem um lado bom e um lado ruim. O que é o lado bom da paleo? Que eu acho fantástico, Carol, parar de comer coisa industrializada do mundo moderno. Que ótimo, açúcar refinado, fantástico. Aliás, eu sugiro isso para o meu paciente no consultório. Então, eu falo que tem um lado bacana, tem. O que a gente tem que tomar cuidado é com a liberação exagerada da gordura animal, como não sendo mais um fator de risco para doença cardíaca, onde alguns que defendem a paleo tentam defender que não, a gordura animal não é culpada das doenças cardiovasculares. Um pouco de maneira isolada, concordo que não. Até que a gente pode comer a gordura animal, pode. Ela cumpre funções. O problema é o seu excesso, Carol. O problema é o limite do quanto eu estou comendo, que para mim pode, e se eu passar do ponto. Se eu já tenho uma lesão de endotélio, se eu já tenho algum fator onde eu tenho uma primeira lesão primária na parede interna do meu vaso sanguíneo, todos os fatores chamados pró-inflamatórios vão entrar na cascata de aumentar essa placa de ateroma, de gordura na artéria. Tá. Então, não adianta querer também isentar a gordura animal como sendo 100% segura. Depende de quem vai fazer o seu plano alimentar. Tome cuidado com o paciente que você tem na mão. Tá? Mas eu acredito também, agora dizendo uma coisa como paciente e não médica, e que estou muito ligada em tudo isso, não só pelo Você Bonita, mas são assuntos que me fazem pensar. Quando a gente diz para uma pessoa assim, você tem esse tantão de massa, carboidrato puro e tal, para você comer. Se a gente fizer uma comparação, até pensando um lado racional, e nós como pessoas que nos alimentamos e gostamos de comer, porque comer tudo de bom, se você der um tantão de carne com gordura para essa pessoa, e você der o carboidrato, a pessoa para de comer antes essa carne com gordura. Ela não chega, o carboidrato parece que não te enche nunca. Ele não é mais ou menos não é por tão aí. saciedógeno. Então, quando você coloca na balança um negócio desse, não estou dizendo que é para sair comendo gordura, mas de fato a pessoa fica saciada antes do que se ela estivesse comendo um prato de macarrão sem a gordura saturada da carne. E aí ela come muito mais. Entendi. Então, são coisas que eu fico, você sabe que eu sou doidinha, né, doutora? Eu fico pensando e fico, poxa vida, no fim das contas é um bom senso e até de um equilíbrio da gente prestar atenção no nosso corpo. Isso. Tô saciado, tá tudo bem, não precisa de mais, isso aqui já foi muito. Isso. A gente está errando, sem dúvida, Carol. A gente vai falar agora também do carboidrato, entrando na alteração do colesterol, falar, mas não é só a gordura animal? Sim. Não, também existe. Na verdade, o colesterol é formado, Carol, por uma substância que é incomum, que vem de vários alimentos, principalmente dos ácidos graxos que vêm da gordura e da glicose que vem do carboidrato. É uma moléculazinha, uma estrutura chamada acetilcoenzima A. Tá. Essa tal acetilcoenzima A glicose do carboidrato gera, o ácido graxo
da gordura que eu como gera, inclusive os aminoácidos de algumas proteínas também geram acetilcoenzima A. Tá. É a molécula-chave que vira o colesterol. Tá. Então, por exemplo, se você se entupir de açúcar, de doces, de refinados, você vai dar muita acetilcoenzima A para o teu fígado produzir colesterol. Então, é óbvio que também a gente hoje entende que talvez a gente esteja errando aonde? No consumo exagerado do carboidrato, do açúcar, do refinado, do doce, dos doces de modo geral, né? Tudo derivado do açúcar. Sem dúvida, a epidemia do açúcar, do carboidrato simples, está matando pouco a pouco a raça humana, um pouco exagerado, mas está causando um monte de desbalanço e toda proposta de diminuí-los é bem-vinda. Na paleo é bem-vindo esse conceito, na cetogênica é bem-vindo esse conceito, até na dieta da proteína esse conceito é legal. Do que? De não, carboidrato não. Só que excluir 100% do carboidrato, Carol, é complicado. Então acho que a gente tem que fazer um low carb inteligente. Tá? Para mim, a minha prática de consultório hoje é um low carb inteligente. Eu diminuo para quem é inativo e libero para quem tem mais atividade física. E o carboidrato tem vários. Quando eu falo num pepino é um carboidrato. Quando eu falo no açúcar também é um carboidrato. É diferente. Qual que eu vou restringir? E pensar no pão branco, eu vou restringir o pepino? Eu vou restringir? Não. Eu vou restringir o carboidrato de carga glicêmica alta. Então esse conceito eu acho que é interessante. E a gordura animal em excesso, existe uma conta que eu posso comer normalmente. A gordura animal em excesso, medicina ainda acha que tem ligação com fatores de risco. Tá? Aliás, com limite, né? E para talvez só agora encerrar aqui a questão dos alimentos, a gordura animal é a maior fonte de colesterol. Então nem trouxe aqui. Carnes gordurosas, leite integral, queijos amarelos, embutidos, banha de porco, manteiga, são os que mais geram a molécula do colesterol no sangue, mas contribui com no máximo até 20% a 30%. Então eu posso comer uma quantidade X? Posso. Eu não proíbo, mas não passe disso. Se já teve um infarto, cuidado. Ele já tem a lesão de endotélio, desculpa, não dá para brincar com isso não. Perfeito. Tá? Não vai fazer nada que seja com excesso de gordura não. A gordura vegetal, ela não tem nenhuma correlação com o aumento de colesterol. Então eu trouxe aqui os que vão trazer um benefício, os que vão trazer um prejuízo. E trouxe esse aqui, Carol, porque eu nem trouxe a gordura. Deixa eles mostrar. Que bonita a bandeja. E trouxe justamente aquilo que a gente olha falando, mas não tem gordura animal aí. Não tem nada animal. Nada. Nesse prato aqui onde tem doces, tem balinhas, tem aqui a goiabada, tem um quidim, tem a farinha branca refinada, tem o macarrão instantâneo, tem o pão. O doce, o açúcar em si, o carboidrato simples ou o refinado, ele vai dar sobra de glicose no sangue que vai gerar muita acetilcoenzima A, que também vai aumentar o colesterol. Então, um cuidado, porque as pessoas acreditam que é só diminuir a gordura animal está ok. Não, aqui também tem que ser diminuído, tá? E dos alimentos que vão me ajudar, todo alimento que contenha fibras vai me ajudar no controle do colesterol, todo alimento que contenha antioxidantes vai me ajudar ao colesterol ruim não oxidar, todo alimento que tiver gordura monoinsaturada ou poliinsaturada ômega 3 vai ajudar no controle do meu colesterol. Show. Então eu fiz o resumo de todos eles aqui. A belezura das belezuras. Simples, tá? Trouxe aqui o azeite extra virgem, trouxe as oleaginosas, castanhas, nozes e amêndoas, trouxe o abacate, trouxe as sementes, a semente de girassol, o gergelim, a semente de linhaça que está íntegra, tá, gente? Mas tem que moer, tá? Ou triturar, porque é a forma correta de ingesta. O chocolate amargo, desde que tenha 70% de cacau. Tá. Alguns estudos mostraram o controle do colesterol, até 30 gramas por dia no máximo. Trouxe aqui alcachofra, berinjela, laranja, chupada e comida com um bagaço. Tem aqui o quiabo, o alho. Tá? A nossa biomassa queridinha de banana verde, fantástica. O farelo de aveia, extremamente. Que o farelo é indicado? Ele é o que mais tem uma fibra chamada beta-glucana que ajuda a diminuir mais a absorção do colesterol. Que legal. Porque é uma fibra que chupa um pouquinho o colesterol e ela vai embora pelas fezes. Só que tem que ser o farelo. É o melhor, mas as outras também ajudam. O farelo um pouco melhor, um pouco mais, tá? Mas evitar só na forma de farinha refinada. O chá verde eu trouxe aqui, alguns estudos mostrando o chá verde como por ter antioxidante, ajudar o colesterol ruim a não oxidar. E trouxe o ovo aqui só para mostrar que hoje eu diria que o ovo está inocentado. Tá? O ovo é tudo de bom, Tudo tranquilo, desde que não seja frito, só 30% do colesterol dele é absorvido e mesmo assim, um por dia não teria tanto problema para o paciente que tem nível de colesterol sob controle. Mais de um, aí precisa avaliar. Tem que conversar com o teu médico, mas para quem não tem problema nenhum, eu acho o ovo, desde que não frito, um alimento fantástico. E para as crianças? Não freio para ninguém. Também.
sem problema nenhum. Ajudada no crescimento. Também. Só não fritar. Não avacalhe o ovo fritando ele. É verdade. Cresce. Olha, fantástico. Dá pra gente encerrar com uma perguntinha do público? Ou a gente deixa a perguntinha pra daqui a pouco com o doutor Roberto? Pode ser? Então, vamos na tela. Última perguntinha desta parte, mas continue mandando. Marilene, um beijo, obrigada. Tenho uma alimentação saudável, faço atividade física, mas meu colesterol não abaixa. 245 total. O que fazer? Então, ela tem que olhar separadamente? E tem que conversar com o médico dela sobre as frações, que obviamente deve ter esse diálogo na consulta. Se ela tem o total 245, porque o bom é alto, não tem problema nenhum. Tá. Eu posso ter o total alto às custas do bom, não tem problema. Mas quando é o ruim, o LDL, que está ficando alto, e o bom dela é baixo, essa dupla é terrível. O caso dela pode ser genético. Quer dizer, ela faz tudo, faz atividade física, come direitinho, está alto. Então é o fígado produzindo muito. Entendi. Então aí entra o diálogo do médico para saber se precisa medicar. E tem medicamentos também mais suaves, não quer dizer que seja diretamente só as estatinas como a primeira opção, mas é o mais utilizado, esse grupo chamado de estatinas. Aí é um diálogo com o médico que opta pelo tratamento adequado. Perfeito, uma aula com o Dr. Roberto, como eu disse no início, medicina da prevenção e da longevidade. Acho que a gente tem que pensar nisso e parar para pensar em algumas coisas para tirar conclusões. É tão legal quando a gente questiona algumas coisas, fala, mas por que isso é assim? Isso é legal, inclusive, para a gente amadurecer grandes ideias. Só posso agradecer. Obrigado, Te Carol. convido, daqui a pouquinho eu te chamo novamente. Quem quiser saber mais, o site do Dr. Roberto é o Nutra Saúde. Vai lá, nutrasaude.com.br e nas redes sociais, no Instagram, você encontra como... tem o doutor abreviado, né? Doutor Roberto Navarro, tudo junto, para tirar todas as dúvidas. Nosso clínico geral e nutrólogo, te aguardo daqui a pouco. Obrigado, Carol. Obrigada sempre e parabéns por essa primeira etapa.